tudo bem? Bom, no último vídeo de Carnetrix, eu falei que se alguém quisesse um conteúdo específico, era só deixar nos comentários que eu iria falar sobre. E bom, no último vídeo, esse usuário comentou isso. E eu não posso deixar passar em branco. Então é por isso que nesse vídeo de hoje, eu irei falar sobre a infame Fundação SCP. A Fundação SCP, ou Segurança, Contenção e Proteção, entre aspas, é uma organização clandestina, dedicada a conter e neutralizar anomalias inexplicáveis. Elas podem ser objetos, entidades ou fenômenos. A Fundação SCP utiliza de métodos extremos para conter ameaças, garantindo a segurança da humanidade a todo custo. Cada anomalia descoberta é estudada e catalogada. As classificações de SCPs podem ser das seguintes formas. A primeira é a classificação primária, sendo elas seguro, euclídeo, Keter, Thaumiel, neutralizado, Apollyon e Archon. A segunda classe é de objetos não padrões, sendo eles explicado, pendente e classes esotéricas ou narrativas. E bom, um exemplo de cada um. O que é cada um? O seguro são anomalias que são fáceis de serem contidas. O euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas. Já o Keter são anomalias extremamente difíceis de serem contidas. Thaumiel, anomalias que são usadas para atacar outros SCPs. Neutralizado são anomalias neutralizadas, que não são nem mais consideradas anomalias, de certa forma. Apollyon são anomalias que não podem ser contidas e devem violar a contenção iminente ou outro cenário semelhante. Archon, anomalias que teoricamente podem ser contidas, mas é melhor não serem. Agora as classes objetos não padrão são as seguintes: explicados. SCPs explicados são completamente entendidos. Pendente, artigos SCPs que ainda não receberam classe e objeto. E as classes esotéricas ou narrativas são geralmente usadas uma vez e são criadas para estender a narrativa de um SCP em particular. Bom, você deve estar se perguntando, como que a gente sabe que está na classe certa cada SCP? E bom, a resposta é bem simples. Eles descobrem através de um teste, o chamado... Bom, esse teste é muito simples de ser explicado. Ele funciona da seguinte forma: se você trancar o objeto em uma caixa, deixá-lo sozinho e nada de mal acontecer, ele provavelmente é da categoria seguro. Mas se você tiver uma dúvida do que vai acontecer, provavelmente ele é um euclídeo. Se ele acabar escapando com facilidade, é um Keter. Se o objeto for a caixa, é um Thaumiel. Agora, se você encaixá-lo na caixa e ele está prestes a acabar com o mundo, ele é um Apollyon. Se você poderia tê-lo trancado em uma caixa, mas optou por não fazer isso, provavelmente é um Archon. Vou citar alguns SCPs, não de todas as categorias, porque senão esse vídeo teria muito tempo de duração. Mas eu vou falar sobre alguns SCPs de algumas classes. Na verdade, são SCPs que me interessaram muito. E bom, são os seguintes. Bom, vamos começar pela classe Euclídeo. O primeiro SCP que eu irei citar é o SCP-173. Ele é uma escultura inanimada que se move rapidamente quando não é observada diretamente. O outro SCP é o SCP-049, um ser humano, aparentemente humanoide, que causa contágio através do toque, transformando outras pessoas em entidades semelhantes a zumbis. Agora, a classe Keter. O primeiro que irei falar é o SCP-682, um grande réptil indestrutível e extremamente hostil, que possui uma capacidade de regeneração quase instantânea. O próximo é o SCP-096, uma entidade humanoide, que fica passiva até que alguém veja seu rosto. Nesse momento, a criatura se torna extremamente violenta contra a perseguição do observador. Na classe segura, o primeiro SCP é o SCP-999, uma criatura gelatinosa de cor laranja, que emana uma substância que causa felicidade e alivia estresses em quem entra em contato com ela. O outro é o SCP-458, um forno de pizza aparentemente normal,
mas que produz uma pizza perfeita e personalizada para qualquer pessoa que pedir ela. Agora a classe Talmiel. O primeiro que irei falar é o SCP-2000, uma instalação capaz de reconstruir a civilização humana em caso de um evento de extinção em massa. Já o outro é o SCP-2140, um conjunto de documentos que contém informações detalhadas sobre uma versão alternativa de uma fundação SCP que opera em uma realidade paralela. Agora da classe neutralizada. O primeiro é o SCP-055, um objeto cujas propriedades e descrição são impossíveis de recordar, sendo que qualquer informação sobre ele é imediatamente esquecida. Agora é o SCP-579, um fenômeno ou entidade cujos detalhes foram completamente apagados de todos os registros da Fundação SCP, deixando apenas referências à sua existência. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Dá like, se inscreve, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. E como eu disse, deixa sua sugestão no vídeo aí embaixo que eu posso trazer ela futuramente. Então, é isso.